Pois bem, o que acontece? Acontece que nessa sanha aí de defender o Banco Central, de defender os ganhos dos capitalistas bilionários do Brasil, um dos jornalistas da Globo acabou sendo machista. Pois bem, ele estava ali elogiando o Tarcísio de Freitas e criticando a Gleisi Hoffmann e a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff porque durante o governo dela foi o governo que tirou o Brasil do mapa da fome e deu muito dinheiro para os pobres. Os pobres tinham dinheiro, viajavam de avião, consumiam muito no governo da Dilma. E os mais ricos odiavam isso. Mas como eles odiavam isso? Então eles veem ali a Dilma, os bilionários fogem da Dilma como o diabo foge da cruz. Tá. E eles também odeiam a Gleisi Hoffmann, porque a Gleisi Hoffmann ela é presidenta do PT, ela abre a boca. Ela faz uma política que é o seguinte: ela não fica de afago com o mercado financeiro, não. Ela vai lá e dá o tom. A Gleisi Hoffmann deu uma declaração nos últimos dias dizendo que se os juros não baixarem, vamos lembrar, hein, o desemprego está mais alto e as pessoas não têm dinheiro para consumir porque os juros estão altíssimos. E aí fica sem crédito na praça. Quando os juros baixam, aumenta a atividade econômica. Se os juros não baixarem, o PT vai voltar às artilharias novamente contra o presidente do Banco Central, que foi eleito pelo Bolsonaro. Lembre-se disso. Ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele está até hoje no grupo Ministros do Bolsonaro, ou seja, ele serve ao Bolsonaro. Então, um cara que serve ao Bolsonaro cuidando da economia do Brasil. É isso. E não tem como mudar. E aí chega aqui o comentarista falando sobre a Gleisi e sobre a Dilma, Valdo Cruz. Inclusive, o Globo News ele é um dos mais moderados, viu? Mas na sanha de defender o lucro dos chefes, olha só. Eu ouvi uma coisa desse ministro, de um outro ministro, na verdade, ontem. Ele falou o seguinte: o Lula podia fazer o seguinte, além de mandar a Dilma para o BRICS lá na China, podia também mandar a Gleisi um tempinho com ela, para ficar lá e depois ela volta quando as coisas se acalmarem no Brasil. Você vê como ele ri? Pois olha, ele levou uma invertida nessa aí. Sabe o que é o pior? Ele diz, aí um ministro falou isso. Você vai ver a invertida que ele vai levar da Flávia Oliveira? E aí você vai ver como ele se desconcerta e você vê que nenhum ministro falou isso pra ele, não. Nenhum ministro. Ele se plantou a discórdia. É mentira. Ele é que falou, ele comete o ato falho umas 3, 4 vezes dizendo que a fala é dele. Muita coisa que aparece na Globo, na grande mídia, saiba, é em off, mas na verdade é a opinião do jornalista ou de quem paga o jornalista, viu? Saiu uma matéria aí no UOL de uma jornalista que é assim com os militares, assim com o Bolsonaro, jornalista, porta-voz de terrorista, falando o seguinte: PT luta contra a Zanin no STF. O PT é ela. Ninguém lutando contra a Zanin no STF. Tá todo mundo no PT feliz que o Lula deve escolher o Zanin. Todo mundo falando que bom. Acertou na nomeação, hein, Lula? Aprendeu, Lula. Olha, foram 8 anos de governo, uma indicação era pior que a outra. Principalmente para STF, PGR. Aí a Dilma chegou e conseguiu piorar. A Dilma conseguiu ter uma média assim de indicados que rasgavam a Constituição para ferrar o PT, pior que a do Lula. Aí o Lula aprendeu, coloca um cara que não vai rasgar a Constituição e que quando estava todo mundo contra, esse cara estava do lado da lei. E ele peitou todo mundo, que era o Zanin. Tá. Aí a mídia não quer, eles inventam que o PT não quer, tem ministros que não querem, hein? É isso, aí vamos lá, olha a invertida que vai levar o Valdo Cruz e como ele vai acabar assumindo que é ele que quer mandar a Gleisi pra China. A Gleisi e a Dilma, 2 mulheres, vão mandar pra China as duas. A Dilma vai pra China por causa do BRICS, ela vai ser presidenta do banco do BRICS. E olha, isso é um terror desse pessoal do mercado financeiro, porque a Dilma, ela tem uma relação muito boa com China e Rússia, e a China e a Rússia tá tendo, inclusive o conflito na Ucrânia é pano de fundo para isso, tá tendo uma alteração aí em como as transações são feitas no mundo. E o BRICS quer lançar uma moeda própria para abandonar o dólar. Um problemão para o mercado financeiro, para esse pessoal aí que sustenta a Globo. Então eles estão apavorados com a Dilma como presidenta do Banco do BRICS. Estão apavorados. Que a Dilma vai lançar um plano aí exatamente para o Brasil não depender mais dos norte-americanos, não depender mais de ninguém. Aí, ó, vamos lá. Aí você vê ele dando uma risadinha, ó. Vamos lá. Para ficar lá e depois ela volta quando as coisas se acalmarem no Brasil. Mulheres é que vão pro exílio, Valdo? Olha a misoginia aí, hein? Não, é porque as duas citadas... Vamos botar uns homens nessa lista aí para ser equilibrado. Não, olha só. Aí, você tá me atribuindo algo que eu não falei. Não, mas Dilma e Gleisi só citou essas duas. Mas porque elas estão criticando. Então. É porque elas estão criticando. Se tivesse um homem fazendo essas críticas também na mesma linha, com o poder que a Gleisi tem,
Eu também teria... Eu não. Eu? Esse ministro, naturalmente, fez o mesmo comentário. Vamos lá. Imagina eu, Thiago, sou jornalista. Aí eu falei com um ministro. Ministro do Lula. Governo do PT. O Lula tem 37 ministros. Muitos são de direita, viu? Muitos nem gostam da Glaze nem do Lula. Muitos votaram até uma das comunicações que eu tenho certeza que votou no Bolsonaro. Não tenho dúvidas. Tá. Aí pega um ministro aí qualquer pra falar, nossa, é um ministro. Imagina que eu fui lá e o ministro falou uma coisa misógina. O ministro foi lá e falou, olha, manda a Glaze pra China também junto com a Dilma. Elas que ficam lá, as mulheres, ficam lá na China, quando a coisa acalmar, pode voltar e a Glaze. Como se a Glaze fosse uma criança, ela tem que mandar ela pra lá. Manda para outro país a criança para estudar, porque está problemática. Aí quando voltar, pode voltar para cá quando as coisas acalmarem. Parece essas séries de gente rica. Assim que fala o ministro sobre a Glaze Hoffmann, presidenta do PT. Que está falando a verdade, está falando que a política de juros altas está esmagando a economia do Brasil. Olha, os bancos dos Estados Unidos, o pano de fundo para a falência dos bancos lá nos Estados Unidos, 2 bancos que faliram, para quem não sabe, a segunda e a terceira maior falência de bancos na história dos Estados Unidos aconteceram essa semana. O pano de fundo são os juros altos lá, viu? Esse é o pano de fundo. Os investidores tiraram dinheiro das empresas startups, as empresas tiveram que tirar do banco para pagar os investidores, os bancos foram à falência. Aí, nesse contexto, vai lá a Glaze e pega no ponto. Para defender o ministro do Bolsonaro, o Campos Neto, aí vamos lá. Imagina, o ministro foi um ministro do Lula foi misógino. Aí ele vai falar, o ministro disse isso, isso e isso. Vem uma mulher e fala, olha a misoginia. O Valdo Cruz vai falar, mas não fui eu, foi o ministro. Eu tô só aqui falando que tem já ministros do Lula que estão contra a Glaze, que é a coisa mais normal do mundo. Ele tem 37 ministros, vários são do centrão, vários são da direita. É normal que tenha 1, 2, 3, 5, 10 ministros, talvez, que não gostem nem do Lula e nem da Glaze, viu? Normal. Quando você tem tanto ministro, não tivemos maioria no Congresso. Tá? Mas não. Ele não tenta defender o ministro, ele se ofende. Como ele foi o misógino. Ele falou, não, se fosse um homem no PT, eu também falaria isso. Como assim você? Ah, não, um ministro. Olha como a máscara cai. Então, muitas vezes que você vê aí gente falando em off na grande mídia, eu vou falar, é um jornalista, ele tem lá o registro de jornalista no TST, lá no trabalho, e aí ele não precisa revelar a fonte. Muito jornalista, eu lembro uma vez que o Estadão também contra a Glaze, viu? Eu lembro uma vez no Estadão em 2018 que eles deram uma fake news, a Glaze desmentiu, mostrou foto. Vocês estão mentindo aí, ó. Cadê a tua fonte? Vocês mentiram. O Estadão não. As agências de checagem não foram lá punir o Estadão não pediu desculpa e ficou por isso mesmo. E ela provou que era mentira do Estadão. Quer dizer, a jornalista inventou fake news, que a mídia gostava de chamar de barrigada. Fake news é quando eles acusam alguém que não é da grande mídia. Ou... no caso dos bolsonaristas, que eles estão realmente inventando ali para manipular. Quando a mídia inventa para manipular, é barrigada, viu? Vamos lá. Volta aqui. Eu não, né? Naturalmente fez o mesmo comentário. Aí manda esse ministro olhar para o lado. Aí eu não fiz questão de identificação de gênero. Aí não é identificação de gênero. É o conteúdo da crítica. Não é quem faz a crítica. Não é ser homem ou ser mulher. Pelo amor de Deus, não é porque ela é mulher e faz críticas... Está defendendo demais o ministro. ...na China. Não é isso. Então, fala para esse ministro aí, Valdo. É pelo conteúdo. Não, aí é pelo conteúdo. Eu acho que aí seria, se o presidente do PT fosse um homem e estivesse fazendo os mesmos comentários da Glaze, valia o mesmo comentário. Aí não é questão de gênero, dona Flávia. Ah, não, eu acho que é assim, porque o exílio tá contido nessa ideia. Veja que tem ministro homem falando de anular reforma previdenciária, reforma trabalhista. Ninguém está sugerindo mandar para o exílio, só as duas mulheres que fazem críticas assertivas e algumas procedentes em relação, por exemplo, à taxa de juros. Pegando dessa deixa aqui, Flavinha, e... Aí deu ruim, aí você vê que a cara do Lula não tava mais com um sorrisinho, né? Por que esse ataque todo a Glaze? Saiu pesquisa ontem, e por que a Globo tá promovendo agora o Tarcísio? E tá mesmo, viu? A Globo passou a promover o Tarcísio como fazia em 2013 e 2014 com o Aécio Neves. A Globo ia lá e falava, nossa, o tomate tá caro, Aécio Neves, qual a sua opinião? Aí apareceu o Aécio Neves no Jornal Nacional, no Globo News, dando a opinião dele, o tomate tá caro, esse PT, não sei o que lá. Ele começava fazendo um contraponto apenas, pra se falar, nossa, que cara moderado, mas esse cara sabe das coisas. Aí depois ele ia mais agressivo quando ele viu que era isso que dava voto. O Tarcísio
igualzinho. Inclusive você vê na Globo News os repórteres lá fazendo elogios ao Tarcísio. O Tarcísio é um Bolsonaro. Ó, peço aí sua inscrição no canal, aqui a gente vai pra cima dessa corda, viu? Falou!